Boa tarde, seja bem-vindo a mais um encontro, onde você recebe mais uma pitadinha de sal para sua fé. Bom, respondendo à pergunta de hoje, se Deus é bom, por que Ele permite que coisas ruins nos aconteçam? O mundo ficou consternado no último dia 25. Todos lamentaram e choraram a tragédia no Nepal. Um terremoto de 7,8 graus de magnitude que arrasou com a cidade de Katmandu. E não só ali, mas também a 70 quilômetros dali. Quanta destruição, quanto choro e quanto luto. E por onde nós passamos, em redes sociais, em canais de televisão, canais abertos, fechados, todas as pessoas, elas pedem, orem pelo Nepal. Né? É uma campanha nacional e internacional, ore pelo Nepal. Mas de fato, você sabe o que aconteceu para ocasionar essa tragédia? O que aconteceu foi uma resposta física a uma ação espiritual. Todos os anos existe um festival religioso dedicado a deusa Gadma Mela. E no ano passado, de uma forma surpreendente, eles resolveram oferecer algo bem maior do que o de costume. O sacerdote, ele ofereceu no templo da deusa, pedindo a ela proteção, saúde, prosperidade e também que todos os desejos do coração de seus fiéis fossem atendidos. Então ele sacrificou 5 animais no templo, a saber, um porco, um bode, uma galinha, um rato e uma pomba. Cada um desses animais com significados no mínimo interessantes. O bode, ele significa rebeldia. O porco significa imundície. O rato significa destruição. A galinha, miséria. E a pomba, um animal comum. A terra, então, recebeu o sangue do sacerdote, que após oferecer os animais, saiu do templo e foi para uma área externa onde havia um campo aberto, e ali ele ofereceu como libação 5 gotas do seu próprio sangue. Acontecido isso, nos dias 27 e 28 de novembro, durante 2 dias consecutivos, eles ofereceram nada mais e nada menos que 5.000 búfalos. A terra, então, recebeu toda essa informação desses deuses, todos esses significados sorvidos na terra. O interessante é que o profeta Zacarias, há muitos e muitos anos atrás, perguntou para Deus o seguinte: Deus, se o Senhor é tão bom, por que o Senhor permite coisas ruins acontecerem à nação de Israel? Porque na época a nação de Israel estava em plena desolação. E Deus respondeu a Zacarias: as coisas ruins acontecem, não porque eu não sou bom, mas em consequência do pecado do povo. Um povo que deixou de adorar o Deus verdadeiro. Um povo que se esqueceu das ordenanças e mandamentos do Senhor. Um povo que deixou de se relacionar com Deus e começou a seguir ídolos, começou a servir e a sacrificar a deuses estranhos, não ao Senhor. Então, quando essa catástrofe acontece no Nepal, à luz da Bíblia, que nos responde algo físico com uma visão espiritual, a terra reagiu a uma ação do homem, chamando sobre ela o espírito de destruição, o espírito de miséria, o espírito de morte. Foi o homem que convidou para si toda essa calamidade que sobreviesse. Nós vemos para o Nepal uma única resposta. Só há um jeito de solucionar o problema no Nepal. Apesar de as redes nacionais, internacionais, abertas e fechadas, fazerem a campanha Ore pelo Nepal, está espalhado, viralizado nas redes sociais. Ore pelo Nepal. As igrejas têm orado e levantado clamor pelos irmãos, inclusive a igreja no Nepal também. Mas a solução apresentada na Bíblia é um arrependimento nacional. Só pode haver reconstrução e restauração daquele povo
se eles se voltarem para Deus em forma de arrependimento nacional. Esse é o único caminho de tirar daquela terra a marca da maldição, a marca de um sangue derramado sobre a terra e pedir de Deus a libertação para essa calamidade. Ainda que seja possível uma reconstrução física, nós sabemos que a reconstrução espiritual daquele povo está no sangue de Jesus, que é a única moeda capaz, no mundo espiritual, de anular o valor dos demais sangue que foram derramados. A palavra nos diz em Mateus, quando Jesus estabelece a igreja dele e se dirige a Pedro, ele diz: Pedro, eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Existe uma igreja no Nepal, existem cristãos no Nepal e nós precisamos sim, de fato, orar por eles e pedir a Deus que os sustente, que os fortaleça para que eles sejam luzeiros e sal naquele lugar. Mas também nós devemos pedir a Deus que entre naquele povo, naquela nação, com espírito de arrependimento. Algo interessante que foi falado, naqueles dias em que foi noticiado o terremoto no Nepal, um correspondente da Rede Globo, ele disse o seguinte: o interessante é que o povo do Nepal, diante de toda essa tragédia, é um povo que não se curva. Humanamente, essa informação, ela pode parecer muito boa. Um povo que tem ânimo emocional diante da catástrofe. Mas se nós colocarmos um olhar espiritual nisso, é uma atitude totalmente oposta ao que Deus esperava deles. Porque quando Deus, sendo bom, permite que algo ruim aconteça, é para conserto. Toda a Bíblia diz isso. Deus, ele manda um juízo para que as pessoas se cheguem a Ele, para que as pessoas se lembrem dEle e clamem a Ele em orações, arrependimento e mudança de caminho. Mas não foi isso que aconteceu. O povo não se consertou. O povo do Nepal não se consertou. Então é necessário as nossas orações sim, mas para que sobrevenha aquele povo um espírito de arrependimento, para que o sangue de Jesus anule toda aquela maldição. Então nós contamos com vocês, contamos com as orações dentro desta visão, para que as nossas intercessões por aquele povo sejam eficazes. Um abraço, muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.